Olá, bom dia. Uma pesquisa divulgada pela Polícia Rodoviária Federal informa que a cada 40 minutos acontece um acidente nas rodovias do Brasil. No Maranhão, esses números são mais modestos, graças a Deus. E no primeiro semestre foram registrados 713 acidentes nas nossas rodovias. E é sobre esses acidentes todos e o que pode ser feito para diminuir esses números que nós vamos conversar no programa de hoje. Porque quem veio tomar café comigo na manhã de hoje foi o superintendente da Polícia Rodoviária no Maranhão, Paulo Moreno. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Nós agradecemos a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui na sua presença, nesse programa que tem uma audiência tão seleta e que sempre repercute muito bem para a imagem institucional, a conversa que nós temos aqui. Pois então vamos conversar nossa conversa. Esses 40 minutos, um acidente, a gente está dentro dessa globalização, vamos dizer assim, dessa pesquisa. Mas os nossos, o que interessa é que são 713, o que a gente fez já uma continha prévia, né? Sim. E dá 23 acidentes por dia, é isso, né? Esses 23 acidentes por dia, para vocês, é uma média muito alta, levando em conta os registros que vocês têm até agora, o que representa esse número para vocês? A gente tem que analisar o acidente sob diversos prismas, não só pela ocorrência dele. Porque necessariamente o aumento do número de acidentes não vincula ao aumento da letalidade, do efeito letal desses acidentes. Das mortes. Isso, ou seja, o efeito morte. Nós temos aqui nos primeiros 25 quilômetros de São Luís, da saída de São Luís, do quilômetro 1 ao quilômetro 25, o maior índice de acidentes do estado. No entanto, não esse pedaço aqui, nossa, sim, até a saída do Estreito de Mosquitos, nós temos o maior índice de acidente do estado. Está nesses primeiros 25 quilômetros. É interessante porque reúne a ansiedade a expectativa da saída e a ansiedade na chegada. Geralmente, e além de tudo, tem uma área urbana também, uma área industrial muito grande, que geralmente acontecem acidentes. Fluxo maior o fluxo maior, acontecem acidentes que geram danos materiais, mas não efetivamente geram danos, lesões corporais. Às vezes um acidente isolado em um trecho de rodovia no interior do estado aumenta grandemente as estatísticas por lesões. De uma vez só leva a estatística lá para cima. Isso, principalmente com os motociclistas. Um acidente com 5 mortes, por exemplo, quando pega um carro, isso aí já leva a estatística de uma vez só lá para cima, um único acidente. Um único acidente. Esses 25 quilômetros meio fatais, vamos dizer assim. Fatais que eu digo com relação à ocorrência de acidentes, e não a ocorrência de mortes, né? Sim. Mas mesmo com esse trabalho feito agora na duplicação da BR, nessa saída daqui, que melhorou muito, pelo menos a questão de congestionamento, isso ainda não teve nenhum reflexo nessa redução de acidentes? Entenda. O que reflete muito, o que se percebe muito na questão desses acidentes dos primeiros 25 quilômetros, reflete muito uma questão comportamental. Nós temos procurado nos esforçar para, em conjunto com os demais órgãos de trânsito, com o DETRAN, fazendo campanhas educativas, para justamente tentar educar melhor o trânsito. O trânsito é feito não somente de fiscalização, mas de conscientização do próprio motorista. Nesse grande fluxo, e olha que a frota no estado do Maranhão tem aumentado consideravelmente, né? É um dos estados que possui uma das frotas mais novas. Você percebe aqui em São Luís a quantidade de veículos novos aqui é rodando. De carro novo, isso, né? Então você vê que é uma renovação grande da frota e também um aumento dessa frota. Mas não há um aumento da consciência. O motorista, nós temos que rever essa questão da habilitação. Hoje o motorista, ele é treinado nas autoescolas para tirar uma habilitação. Ele não é treinado para o convívio com o trânsito como um todo. É lógico, as regras são repassadas, mas a gente precisa, né, trabalhar melhor a cabeça do motorista, porque a primeira coisa que um adolescente faz quando completa 18 anos, o meu filho está tirando a habilitação agora, né? O meu filho, a primeira coisa é que ele fala olha, pai, eu quero tirar a minha carteira, né? Então o objetivo é esse. É interessante esse questionamento que o senhor fala, porque o objetivo é tirar a carteira, ter a licença para dirigir e não necessariamente estar habilitado para dirigir. Isso. Olha, e a senhora percebe uma coisa, o comportamento do condutor na rodovia
ele quer se comportar da mesma forma que ele se comporta dentro da cidade. Um condutor que olha um obstáculo na via, na rodovia federal, ele olha um obstáculo, um buraco. O que é que ele faz transferindo o comportamento que ele tem na cidade? Ele olha o buraco, ele freia instantaneamente. Isso, numa rodovia, pela velocidade do fluxo, isso não deve acontecer. Mas ele, pela educação que ele teve ao tirar a sua habilitação, ele nunca foi educado a transitar numa rodovia, ele olha o obstáculo, ele olha o quebra-mola, ele freia bruscamente, esquece que atrás dele possuem veículos pesados, carretas, caminhões, ônibus, que necessariamente não possuem o mesmo tempo de resposta na frenagem, ainda que guardem uma distância de segurança, para evitar a colisão. Nós não somos treinados para isso. Teve um acidente até que a gente pode pegar esse ponto de vista e levar para ele, aquele acidente onde o carro ia passar num quebra-mola, freou, foi fazer aquela que a gente faz aqui na cidade, né? Atravessar para poder... O caminhão chegou e pegou eles no meio, e morreu todo mundo de uma vez. É um comportamento da cidade levado para as rodovias, mais ou menos isso, né? Isso. A PRF tem um grupo de educação de trânsito que está evoluindo bastante. O que é que nós estamos fazendo? Quando a gente percebe durante a fiscalização, principalmente na hora das grandes operações, dos feriados, a gente trabalha muito nisso. Quando a gente percebe um comportamento do motorista que não se mostra adequado, ele fez uma ultrapassagem, ele indevida, ele forçou um comportamento, nós convidamos esse motorista para assistir vídeos que tratam daquele tema que ele cometeu a infração, para que ele entenda a dinâmica da atitude dele e assim se conscientize que se ele se continuar se comportando daquela forma, ele pode gerar um acidente grave à frente. Ele pode gerar um acidente grave e ele pode morrer num acidente desse, né? Inclusive. Sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalinho aqui nessa conversa e a gente volta já já. Só um minutinho. Voltamos aqui para mais um bloco de conversa com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Maranhão, Paulo Moreno, e a gente estava falando desses hábitos urbanos que são levados para a rodovia, né? Essas conscientizações, ou essas aulas que eles recebem depois, vocês sentem resultados mais tarde? Infelizmente, foi até objeto de um programa jornalístico, o reflexo, né, tentou se avaliar esse reflexo, acompanhando de forma velada o comportamento desses motoristas em Brasília após essas abordagens. E se verificou que mais de 70% daqueles que receberam as orientações continuaram praticando irregularidades na condução do veículo depois que saíram do ponto de fiscalização. É o que a gente chamaria de reflexo condicionado, né? A gente está acostumado a fazer aquilo que a gente nem pensa na hora de fazer. Você faz, depois você percebeu, está errado, mas aí você já fez. Essa freada brusca, por exemplo, é característico da gente aqui na cidade, né? Sim. Mas atrás da gente normalmente não tem um caminhão, não tem... Isso, e a velocidade também. A velocidade é completamente diferente, né? E você estava me falando que também tem uma questão do motorista de final de semana. O que é isso? Aqui, como nós temos assim áreas de balneários, né? Temos aí a região de Morros, Barreirinhas, Humberto de Campos, graças a Deus são regiões abençoadas, né? Nós temos um estado muito abençoado por riquezas naturais. O indivíduo ele reúne a família para ir ao interior, a Morros, a Humberto de Campos, a Barreirinhas, passar o final de semana. E ele pega o seu veículo e o conduz como se ele estivesse indo para o shopping, né? Ou seja, ele não faz uma revisão no veículo dele antes de viajar, porque ele acha que ele só vai um dia e volta no outro. É pertinho. Ele não verifica como é que está a iluminação do veículo, como é que estão as condições dos pneus, da mecânica, porque ele acha que isso aí não é como se estivesse indo ao shopping, né? Não, eu vou bem ali e volto. E isso é importante se conscientizar. Rodovia, ela tem suas peculiaridades. E eu reitero, nós precisamos incluir, né, dentro de uma transversalidade na educação de trânsito, a educação dos motoristas na condução dos veículos nas rodovias. É verdade. Um menino
vamos dizer, eu estou falando menino porque tem 18 anos, uma menina que acabou de tirar a carteira de motorista. Mesmo que ele já dirigisse o carro do pai, que normalmente sempre eles vão dirigir os nossos carros e depois vão tirar a carteira, né? Ele diz que já tem essa habilidade, ele já sabe dirigir essa coisa toda. Uma pessoa dessa, ela está habilitada para pegar o carro e sair para a estrada logo depois que tira uma carteira? Como é que vocês veem esse comportamento? A gente tem que saber discernir, principalmente nesse momento que a gente vive, que as redes sociais, né, fornecem uma quantidade de informação muito grande para a juventude, que a gente não confunda informação com conhecimento. Né? O jovem possui muita informação, mas pouco conhecimento e não possui ainda a maturidade para encarar determinadas situações. Para isso é importante, sim, estar acompanhado no primeiro momento de quem já tenha uma certa experiência no trânsito na rodovia, para que ele oriente, né, como conduzir, como se comportar. E aí a gente tenta justamente fomentar isso através dos grupos de educação de trânsito nas escolas. Nas escolas. Esse trabalho de base é com certeza super interessante, né? Tem algum ponto assim do estado, alguma rodovia, algum ponto que mereça mais atenção de vocês? Esse ponto aqui é o mais crítico. A gente falou nos 25 primeiros, mas o senhor também já disse que não é o de maior letalidade, não é onde se morre mais, é onde tem mais acidente. Mas tem algum outro ponto que precise de mais atenção também de vocês? A PRF possui um sistema que a gente chama de SIGER, Sistema de Gerenciamento. Ele é alimentado pelas informações que os policiais incrementam através dos seus aplicativos nos smartphones. A partir dessa estatística, a gente avalia e, de acordo com essa dinâmica dos acidentes, a gente vai e coloca pontualmente as rondas naqueles locais onde a incidência é maior, com vista a diminuir. Nós temos, lógico, no ranking de acidentes fatais, a BR-135 no primeiro lugar e a 316 vem logo em seguida. Né? O que a gente percebe é que justamente onde seria, assim, como acontecia muito em Perizes, onde há uma certa maior liberdade de trânsito, é onde justamente os acidentes acontecem. Ou então quando há um certo, vamos dizer assim, relaxamento. Acidentes com motocicletas em áreas urbanas. Nós, infelizmente, os policiais a gente chama de motovan, né? Tem motovan. Você vê uma colisão de duas motocicletas. Aí você vai lá olhar no registro na central, tá lá, 6 vítimas. Como é que pode? 2 motos, 6 vítimas. Devia ser duas vítimas. Seria 4 vítimas no máximo, né? No máximo 4. Mas você vê aí acidente de moto, colisão com moto, com 6 vítimas, 5 vítimas. E detalhe, a letalidade gravíssima. A preocupação da PRF, principalmente, é na área urbana dos municípios. É onde acontece, a gente está focado muito na fiscalização das motocicletas. Motocicleta é sempre um problema? Quer dizer, para a cidade eu sei que é. Todo mundo reclama dessa coisa toda. Para a Polícia Rodoviária Federal também é um grande problema? Eu não vejo um problema no instrumento, né? O problema não está no veículo, não faz nada, o problema não está no veículo, né? O problema está em quem conduz o veículo, né? Eu costumo sempre, quando eu estou palestrando, falar o seguinte, que Deus nos deu inteligência para otimizar, para facilitar muito a nossa vida, criar objetos que facilitam a nossa vida. Uma faca, ela é um instrumento cortante que serve para facilitar o corte dos alimentos e uma série de outros afazeres. Mas eu posso pegar uma faca e apunhalar uma pessoa. Por exemplo, aqui ela serve para cortar fruta, mas eu posso ferir o senhor se eu quiser, né? Sim, sim. Da mesma forma, o veículo, a moto. E o motociclista, essa sensação de liberdade que dá ao motociclista, geralmente você vê motociclistas que encurtam, alteram a dinâmica, alteram o centro de gravidade da moto, encurtando os volantes, tirando os retrovisores para que eles passem com maior velocidade nos corredores. Né? Você vê muito isso aqui na área urbana e também no interior do estado. Então, são atos que parecem gerar uma certa agilidade no deslocamento, mas que expõem muito mais o condutor. Ok. De novo, nós vamos fazer um rápido intervalinho, mas eu volto já já, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. É só um minuto.
Voltamos aqui para o nosso último bloco de conversas sobre acidentes em rodovias, melhor comportamento do motorista ou do motociclista nas rodovias. E a gente está falando nessa questão do motociclista. Isso é uma constante, isso não é só para nós não, né? Essa aí não vale só para nós não, né? Vale para o Brasil inteiro. A situação é a mesma em qualquer estado. Sim, o comportamento do motociclista é uma preocupação nacional. Posso esquentar nosso café enquanto a gente fala de acidente? Por favor. É uma preocupação nacional. Inclusive, nós temos comandos específicos de fiscalização para motociclistas, para justamente, não somente reprimir os atos praticados no trânsito que possam gerar dano, mas também de conscientizar, mostrar para ele que os equipamentos obrigatórios realmente são obrigatórios porque eles têm uma razão de ser. Como você estava comentando no intervalo, o motociclista tem que entender, né, que o para-choque, o para-brisa dele é a cabeça. É a cara dele, é a cabeça, né? Dele, né? Então você ainda vê ainda muitos passageiros, principalmente mulheres, que se negam a utilizar o capacete porque vai afetar o penteado. É mesmo, né? Vai afetar o penteado. É verdade, né? Vai acabar com a nossa escovinha. Mas a colocação, por exemplo, de radares ou de redutores de velocidade deu uma certa maneirada, né, nessa situação? O ser humano, quando se sente fiscalizado, né, quando se sente auditado, ele geralmente ele adota um comportamento mais cordeiro, né? Mais ordeiro também. E é inevitável, lógico. Hoje nós estamos aí na era das câmeras, dos observatórios do Big Brother, né? Dos radares, né? A era do Big Brother, né? Então todo mundo fiscaliza todo mundo. E é inegável, é um instrumento, a PRF está investindo muito nisso também, junto com o DENIT. Nós estaremos até o final do ano, com a graça de Deus, incrementando aí a fiscalização eletrônica no Estado. Nós estamos aí aguardando a liberação de um orçamento para que a gente incremente e fomente mais ainda a segurança. Mas a gente já tem bastante fiscalização eletrônica já, né, no Estado todo? Ou ainda não? Não, no Estado não. Eu acho que passa muito pela municipalização do trânsito. Os prefeitos são grandes parceiros que têm que conscientizar. É bem verdade que o efeito político de uma fiscalização de trânsito num município de pequeno porte, ele não é muito positivo no primeiro momento, porque ele é visto muitas vezes com um ato que provoca no munícipe um desconforto, né? Ele não está habituado a ser fiscalizado. Então a gente vai para o leito da rodovia, o condutor entra no município, continua e pronto. Né? Fugiu então, da fiscalização. Isso, a gente tem que trabalhar muito com a municipalização, acho que é um grande norte. O senhor falou aí no incremento dessa fiscalização. Por falar em incremento, a gente lembra que a gente tem uma crise que, de alguma forma, ela dá uma freada nesses investimentos em tudo. De alguma forma, a Polícia Rodoviária, que teve corte no orçamento, ela consegue fazer ainda todo esse trabalho de monitoramento, de fiscalização ou de acompanhamento desse trânsito todo no Estado? Na realidade, a questão do efetivo, ele é um problema da segurança pública como um todo, tanto estadual quanto federal. Nós temos esse problema que envolve toda a segurança pública, que é enfrentado pela PRF com tecnologia. A gente tem o efetivo da PRF hoje, ele é utilizado de forma dinâmica. Nós temos um efetivo flutuante em todo o Brasil. De acordo com as demandas, esse efetivo ele vai se deslocando para atender demandas, principalmente no combate à criminalidade. Nós temos aí no Rio de Janeiro uma problemática em que vários policiais rodoviários federais de todos os estados, todas as unidades da federação, estão lá colaborando para atuarem na repressão à criminalidade, inclusive da fronteira. Então esse efetivo ele é bem dinâmico. Nós somos uma polícia federal, nacional, né? Então a gente, de acordo com as demandas, a gente tem procurado se adequar e usando tecnologia. Hoje a PRF tem sistemas que dinamizam a fiscalização para que se evite essa fiscalização por amostragem, que antigamente era muito feita, né? Você parava na frente da unidade operacional e ficava
aleatoriamente, né, parando. Eu né? lembro. Então, o que acontece? Hoje a gente usa aplicativos para abordagem, o policial é obrigado a inserir esses dados da abordagem, de forma que toda vez que ele acessa aquela placa, o sistema avisa qual foi a última vez que aquele veículo foi abordado pela PRF, aonde aquele veículo estava no momento da última abordagem. Isso dá ao policial parâmetros, por exemplo, para identificar se aquele veículo pode ser clonado ou não. Como? Se ele põe a placa do veículo no sistema e ele diz que a última abordagem daquele veículo, ele foi abordado aqui em São Luís, e a última abordagem dele foi há 4 horas em São Paulo, então não tem como. Então, tem alguma coisa errada. Isso, então o sistema facilita muito a abordagem nesse sentido. Agora deixa eu só fazer o papel do advogado contra aqui rapidinho. Quando a gente, antigamente quando você falou essa questão de passa, não passa, para esse, para aquele, de certa forma já dava uma sensação de segurança. Isso, é verdade. Agora, essa situação de você passa o dia inteiro, passa o tempo inteiro, você pode percorrer o estado de ponta a ponta, talvez ninguém te pare. A gente já fez isso, a gente vai muito para o interior do estado, e a gente pode viajar o dia inteiro sem ter nenhuma abordagem. Isso não dá uma certa sensação de insegurança no motorista, dizer, pô, a polícia rodoviária não está fazendo nada, ela não está me olhando, ela não está fazendo nada, não está cuidando do trânsito? Sim, é verdade. Essa sensação de segurança, inclusive, dentro do plano estratégico da PRF, um dos focos é aumentar essa sensação de segurança. Mas o que acontece? Nós temos hoje a opção, como nós temos um efetivo bastante reduzido, a gente tem que trabalhar com estatística. A gente tem que trabalhar tecnicamente para otimizar. Ou seja, o chefe da delegacia, o chefe de todos os postos, nós temos 5 delegacias no estado do Maranhão. Pela manhã, quando ele assume lá, o comando lá da delegacia, ele vai no sistema e pega as estatísticas que foram registradas para o trecho que ele responde. Então ele viu que o maior índice de acidentes está no quilômetro tal da BR tal da delegacia dele. Então o que é que ele faz? Ao invés de colocar o policial na frente da unidade operacional fazendo abordagem ao veículo, ele desloca aquela viatura lá para aquele ponto que naquele horário geralmente tem uma maior incidência. Lógico, a gente consegue demonstrar estatisticamente que o efeito é positivo, mas nós temos uma contrapartida por conta da carência do efetivo que dá ao cidadão de bem uma sensação, né, de vazio, né? Ou seja, eu rodo e não sou abordado, né? Na realidade, o nosso esforço é para que as abordagens a cada dia que passem sejam uma abordagem, nosso esforço é para dar tranquilidade ao usuário na rodovia e que as abordagens sejam as mais específicas possíveis para que assim o usuário tenha condição de transitar livre, leve, solto aí para... É mais ou menos assim, se eu não fui abordado é porque está certinho, tudo certinho comigo? Isso, está tudo tranquilo, Pode ser desse jeito? Tranquilo. Nós temos hoje no Ceará, nós temos no Mato Grosso, no Nordeste o Ceará foi o que primeiro implementou e depois nós iremos disseminar para o restante do Nordeste. Câmeras que elas reconhecem as placas dos veículos e já fazem uma triagem para o policial que está na unidade operacional. Ele já avisa. Por exemplo, você pode inclusive solicitar do sistema que avise a você os veículos em que os condutores já foram multados por ingerirem bebida alcoólica. E ele lê a placa, faz a triagem e avisa ao posto, olha, no final de semana, esse veículo aqui, o proprietário já foi multado por alcoolemia. Então, ele já vai ser abordado mais lá à frente. Então, vamos dizer, a fiscalização está mais seletiva. Sim, ela sabe exatamente para ser mais efetiva. Para ser mais efetiva. Para ser mais efetiva. Não adianta só parar por parar. Isso, dá uma sensação, mas necessariamente, vamos dizer se a gente for fazer, comparar as abordagens por amostragem, ou seja, aquelas que você segue o feeling policial. Não, aquele veículo bem ali eu vou parar. Mas você não tem nem, você está partindo de uma sensação também, né? Intuição mas só. A tecnologia vem para ajudar isso. Ela vem, lê a placa do veículo e diz, olha, a probabilidade daquele veículo estar com algum problema é maior. Ele já foi multado por isso, ele já foi multado por aquilo, e ele sinaliza para quem está fazendo a abordagem. Então, quando casa a intuição com o uso da tecnologia, aí dá tudo certo. Sim, se Deus quiser, a gente está tratando para isso. Ok, a gente passaria muito mais tempo aqui falando sobre todos esses problemas, mas olha, volte sempre à casa nossa. Muito obrigado por essa entrevista, Paulo Moreno, superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Maranhão. Muito obrigada. Eu é que agradeço, eu sempre me sinto aqui muito acolhido
E é uma honra para a PRF participar, ressalto aí de um programa com a credibilidade que tem o seu, porque todas as vezes que viemos aqui, né, participamos aqui no TV Assembleia, a repercussão é muito positiva. Muito obrigada, bom dia. Bom dia para você também, que sabe que essa entrevista vai ficar no nosso site à sua disposição. Você pode acessar a hora que você quiser para ver ou rever outras que você não viu. Mas vale lembrar que todos os dias eu vou estar aqui, às 8h30 da manhã, esperando por você, tá? Tchau.